Gente, tá início a nossa temática de hoje, né? É, a gente vem conversando com colegas que estão fazendo concurso, né? E eu ia até fazer uma enquetezinha aqui no início, mas nós ainda temos poucas pessoas online. Mas eu ia perguntar justamente quem já fez concurso para professor. E aí eu fui fazer umas contas dos concursos que eu fiz. Concurso público no geral, eu acho que eu fiz uns 20. Mas assim, não conta porque era aquele concurso que eu me inscrevia e fazia a prova pensando assim, se der uma zebra, eu passo. Que essa zebra, esse animal, eu nunca vi zebra de verdade, nunca vi no concurso. Então, para professor, eu fiz aí dos concursos que eu não passei, eu fiz IFAL, IFRN, IFPE, IFPB, o FPB e o FCG, e o FPB e o FRN. Eu fiz 6 concursos para professor e não passei nesses 6 concursos. O Glauber está dizendo que é concursado na Prefeitura de Soledade. Ah, beleza, beleza. Então já está no serviço público. Então, eu fiz esses 6 concursos e não passei. E aí os concursos que eu fiz e passei, né? Eu fiz para substituto no IFPB, passei, mas não pude assumir porque eu não tinha graduação na área. Fiz o concurso de substituto na UFESA, e esse eu passei e assumi como substituto. Fiquei lá até o doutorado. Fiz o concurso da UFAL, que para efetivo foi quando eu entrei na UFAL. E fiz o concurso da UFPB, que é o mais recente, né? Eu estou na UFPB atualmente, desde o mês de junho desse ano. E dos concursos para professor, existem aquelas duas modalidades, né? Tem um concurso para professor que são provas objetivas, como os concursos de IF, e tem os concursos para professor que são provas dissertativas. Eu sempre preferi mais os concursos de provas dissertativas, porque eu gosto de ler e gosto de escrever, e eu tenho mais facilidade em dissertar. Aqueles concursos de provas objetivas, eu perco a paciência. Da metade da prova para o fim, eu marco qualquer coisa, entrego e vou embora. Então eu nunca me dei bem nesses concursos de provas objetivas. O de provas dissertativas, eu acredito que seja inclusive dos que as pessoas acham mais difíceis. Sobretudo porque os concursos os que eu fiz, é naquela modalidade que não lhe é dado o direito, na hora da prova, de fazer pesquisa. Eu não sei se Keila já viu esses concursos, o Glauber, mas alguns colegas meus no Sudeste fizeram, né? É sorteado o tema, e aí é dado 1 hora, se eu não me engano, ou meia hora, um tempo assim, para você revisar o material. Você revisa o material, depois recolhe e aí começa a dissertação, para dar uma refrescada na memória. Os que eu fiz era sempre aquele que você chega com os 10 temas na sua cabeça, se levar uma topada cai, se levar uma topada esquece, e aí, feitos os 10 temas, você vem com os 10 temas, aí é feito um sorteio, né? Puxa assim um papelzinho e diz, foi sorteado o tema 2. Aí você começa a dissertar, começa a escrever ali. Se você passa nessa etapa, aí você vai para a segunda etapa, que é a etapa de prova didática. E na didática, nas modalidades que eu fiz também, você chega no dia da prova, a banca vai lá, você puxa um papelzinho e diz, foi o tema 5. Aí olha a hora e diz, esteja aqui daqui a 24 horas para ministrar uma aula disso aí. Aí você vai para casa doido, fazer PowerPoint, fazer um bocado de coisa. Aí volta no outro dia nervoso com data show debaixo do braço, aquela coisa toda. Se passa nessa etapa, aí vem prova de títulos e depois a prova que a quarta etapa, né? Nem todos os concursos têm essa etapa, que é a etapa de defesa de plano de trabalho, que é na qual você vai apresentar o seu plano de governo, né? Se eleito for, eu vou apresentar, vou entrar com os seguintes projetos de pesquisa, de extensão, as disciplinas que eu poderei ministrar dentro da minha competência e por aí vai. A questão é que esse processo ele é muito desgastante, né? Todos nós que passamos por esse processo, a gente sabe que é um processo muito desgastante. É um processo que demanda de você muita energia, você gasta muito tempo preparando aquelas dissertações. O Glauber está falando de um portfólio, né? É um portfólio que você apresenta, né, nessa quarta etapa, né? Das suas possíveis atuações, né? Como pesquisador, como professor. E aí, esse processo, eu vejo que
ele é muito desgastante, ele é como se fosse uma Olimpíada, né? Você está se preparando ali e você chega naquele momento e de repente é sorteado um tema com que você não tem muita afinidade, ou você até tem uma afinidade razoável, mas você vai dissertar e sai o resultado. E geralmente são disputas de alto nível, né? Quando geralmente são para doutores, disputas de alto nível, então as diferenças são de décimos de pontuação, e você, infelizmente, não passa. E aí você não passa, eu já digo aos que estiverem, que nos assistirem, você não passa não é porque você é incompetente, que você não sabe, que você é burro, nada disso. Você não passa porque naquela ínfima contagem de pontos, o colega foi nos pontos melhor que você. Basicamente isso. Então, o que é que acontece? Eu vejo que no dia seguinte é uma ressaca gigantesca, sabe? Aquela ressaca moral, aquele sentimento de luto. Eu vi um colega dizendo recentemente, é um sentimento de luto. Parece que você está sepultando a esperança de ter passado naquele concurso. E aí você tem que recolher os seus cacos e recomeçar. Por alguns segundos você diz, nunca mais eu vou fazer um negócio desse, tá vendo aí, não sei o quê. Mas aí passa o tempo, a cabeça vai voltando para o lugar, aí você já está lá, você de novo, mesmo processo. Lê o edital todinho, vai estudar os 10 pontos e por aí vai, por aí vai. Sem contar que tem concursos que você vai olhar o edital e às vezes não vale nem a pena. Tem um caso de um colega meu que ele fez um concurso recentemente para um instituto federal, não vou dizer o estado, e ele fez o concurso e ele foi aprovado. Só que depois que ele foi aprovado, entre a aprovação e... ele foi dar uma lida no edital. E tinha um parágrafo lá que ele não tinha percebido. Dizia lá que é o concurso para substituto. E nesse concurso, dá boa noite aqui a Suelen, que acabou de entrar, e o meu xará Anderson, professor Anderson, que entrou, professor da FAVIP, né? Atualmente. Não, era professor da FAVIP e agora está aí também como concurseiro. Enfim. E esse concurso desse colega, lá no Instituto Federal, ele foi dar uma lida no edital e tinha um parágrafo que dizia: para este concurso, na vaga de substituto, não será considerada a remuneração por titulação. Em outras palavras, o sujeito ia receber o salário como graduado e não como mestre. E esse concurso é numa metrópole. Então imagina, o cara passa por um processo desse todinho, né, de concurso para substituto, sabendo que a legislação diz que quando você é substituto, você termina, ao término do contrato, você tem que passar 2 anos na geladeira, ou seja, durante 2 anos você não pode prestar um novo concurso para substituto. E além disso tudo, o cara vai receber como graduado. O mestrado que o cara tem não vai contar na remuneração, nem um doutorado vai contar na remuneração. E aí eu deixo um protesto aqui, porque uma ideia dessa só pode ter saído da cabeça de qualquer pessoa, menos de um professor. Porque o cara sabe a dificuldade que é e o valor que tem ser mestre, ser doutor na instituição, e você prestar um concurso para substituto e receber como graduado. E eu pensei que era uma coisa só desse Instituto Federal, mas é uma tendência. Eu vi que tem outros concursos assim. Então, eu só desejo o seguinte, um boicote, sabe? Quando colocar editais dessa natureza, que ninguém vai fazer. Pronto. Aí o pessoal aprende a dar valor, porque um negócio desse não tem cabimento. Né? E, passado esse período com o concurso, aí a gente fica pensando, meu Deus, como é que fica a cabeça do sujeito que não passou no concurso ainda, né? Como é que fica aquela sensação? Como é que ele faz para se recuperar? E por isso, eu chamei para a conversa de hoje um cidadão que ele vai reclamar comigo, ele vai brigar comigo, mas eu gosto de fazer essas formalidades aqui de currículo. Ele é o seguinte, ele é mestre em psicologia social pela UFPB, especialista em terapia cognitivo-comportamental pelo Sintep, graduado pela UFPB em psicologia, tem experiência e atuação no SUAS, ele vai me corrigir se eu falei certo a sigla, com ênfase na proteção social básica desde 2012 e tem atuação na clínica com adultos e idosos com base na terapia cognitivo-comportamental. Então eu vou chamar aqui o professor e doutor Glauber. Opa, agora sim. Pronto, agora sim. Doutor Glauber, e aí? Como é que tá? Bom, agradeço o convite. Tá bom, tá ótimo. Tá bem. Que é isso?
Então, eu estava chamando em off, a gente conversando com o doutor Glauber, disse, rapaz, deixa esse negócio de doutor, rapaz. Aí, essa coisa da gente ler currículo, assim, é interessante, que quando a gente lê, o dono do currículo nem se reconhece, né? Ele diz, e eu sou isso tudo. Tem um autor paraibano, Braulio Tavares, daqui de Campina. Ele é escritor, né, de ficção, é roteirista também, então uma vez eu sigo ele no Facebook ainda, né, eu gosto do Face e tal, ainda tenho minha conta ativa, ainda habito lá, apesar do Instagram hoje ser praticamente a rede social mais, né, mais stream. E ele uma vez eu vi uma frase dele que eu achei bem interessante e muito verdadeira. Ele disse que é muito comum a gente ver currículos muito inflados. Tipo, às vezes a galera bota mesmo de coisa e isso acaba denotando, por um lado, um aspecto meio egocêntrico do sujeito, né? E, por outro lado, pode levantar o questionamento de se esse cara faz tanta coisa, talvez ele não faça nada bem feito. Aí, às vezes, era uma dica que ele estava dando, eu não lembro agora qual era o mote especificamente, mas isso foi uma dica que ele deixou. Tanto é que aí a gente, né, tende a dar uma enxugada e a direcionar, por exemplo. Eu tenho experiência como docente em instituições particulares, tive um tempo como substituto na estadual, mas, como você falou, se eu fosse colocar ali, tava, professor, isso, aquilo, eu dei. E o SUAS é o Sistema Único de Assistência Social, né? Que é o que equivale ao SUS, só que na perspectiva da Suas, assistência né? social. É, o SUAS, ele É. hoje é um dos sistemas mais, pelo menos do ponto de vista técnico, né, em tese, é um dos sistemas mais bem construídos acerca da assistência social no mundo. Então, em tese, o Brasil deveria ter uma das melhores assistências sociais. Digo sempre em tese, porque, infelizmente, a gente sabe que, do ponto de vista da prática, as políticas públicas, elas, por mais que sejam bem planejadas, elas acabam sendo, infelizmente, dilapidadas, né, na sua prática. Então, eu atuo na proteção social básica, que é o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Então, eu comecei em 2012, como contratado na prefeitura. 2020, eu fui chamado num concurso que eu tinha feito solidário. Na época, eu estava ainda Sim. como professor na estadual daqui. E aí, meu vínculo se encerrou. Eu venho tentando novas seleções para substituto, né, que você estava falando, da questão dos pontos e tal. A estadual, por Sim. exemplo, passou a adotar a perspectiva de ter uma prova subjetiva e uma prova objetiva. Então, a gente tem, perdão, de ter uma prova subjetiva e uma prova didática. Então, antes era só a prova de data, a gente tinha só a aula, era o sorteio do ponto e aula, e agora tem a prova dissertativa, né? No caso, é um Então, modelo mais parecido com o da UF. Tem a dissertativa, depois tem a didática. exato, exato. Porque antes a gente tinha só a prova didática. Né? Antes de entrar na UE, eu entrei em 2017. Eu já tinha feito outras 3 seleções lá. E aí eu fui chamado em uma seleção que ele estava vigente, né, para substituir uma professora, literalmente substituindo. Depois, outra professora saiu, tinha outra seleção ativa e tal, e em 2019 eu fiz uma nova seleção, logrando êxito, fiquei em primeiro lugar, e aí vem a pandemia, né? E aí fui chamado ali em meados de 2020, mais ou menos Foi março. mais um professor da pandemia, né? Foi, passei por todo aquele horror, todo aquele caos de ter que dar aula remoto. Tem Tanto que que dar aula você remota. percebe, e até hoje não tenho tanta afinidade ainda com as tecnologias. Fiz o máximo possível para me adequar, mas, e apesar de gostar, é uma modalidade, né, a questão do remoto, que a gente tem que realmente se adequar, mas até por uma questão de escolha pela minha autopreservação em termos de saúde mental, eu fui escolhendo realmente não ter que me dedicar tanto a me adaptar a essa perspectiva. Então, por exemplo, eu sei de professores, colegas, que praticamente montaram estúdios na sua casa. Aqui em casa, É, é. como eu comentei com você, eu agora estou no quarto. Comentei mais cedo contigo, não estou muito bem de saúde e tal, mas eu tenho um micro mesmo, porque não chega nem acho que a 4 metros quadrados,
um micro consultório barra sala de aula que eu fiz para poder trabalhar durante a pandemia, com isolamento acústico e tudo mais. E Sim, sim, não estou lá hoje porque teria que sair de casa, dar a volta, que é no quintal. E, sim. né, enfim, e do ponto de vista estrutural isso eu fiz, mas em termos de, por exemplo, teve colegas que teve que comprar microfone, teve que comprar, né, praticamente fez um estúdio em casa. E é como eu estou falando, eu Sim. optei por não enviesar muito nesse sentido, porque eu imaginei uma hora a pandemia vai passar, né, apesar de ter deixado as sequelas, e eu teria que, digamos, aprender uma nova habilidade para a qual talvez eu nem tenha tanta predisposição. Então é É, melhor eu focar realmente na minha metodologia, né? tem pessoas, né, fazer um investimento, inclusive tem tempo, numa coisa que talvez não fosse ser a forma perfeita de trabalhar, né? É, E aí ver essa viabilidade. não, É, professor, mas até pegando o que você estava falando, por exemplo, da questão dos concursos, né, e aí já iniciando essa questão, a gente pensando sim, na própria perspectiva de saúde mental, de qualidade de vida, é muito comum é, a gente vê uma demanda, uma cobrança muito grande em relação a gente, em termos de pós-graduação, em termos de depois ter que passar no concurso, etc. E isso. às vezes a gente não para avaliar que a gente segue um ritmo sem muitas vezes escolher o que daquilo a gente quer. A gente muitas Vai vezes na inércia, né? a gente é imposto a esse ritmo e a gente vai. E a gente só vai, só vai. Então, terminei mestrado, terminei graduação, tenho que fazer mestrado. Terminei mestrado, tenho que fazer doutorado. Terminei doutorado, vou fazer concurso. E às vezes a gente não para pensar assim, mas é isso realmente que eu quero? Isso vai me fazer bem? Então, por exemplo, a questão de fazer um investimento numa qualidade técnica para rede social ou para divulgação virtual, eu cheguei de um ponto, eu dava aula em 3 faculdades, né, sendo uma pública, tinha o consultório e ainda viajava todos os dias para a Soledade, cerca de 60 quilômetros. Daqui para lá eu ia e vinha de moto. Então, 120 nesse ínter, sofri um acidente e tudo mais. E aí eu falei, pô, já tenho todos esses vínculos, tenho todas essas demandas. Será que realmente eu preciso ainda fazer um investimento técnico tão grande? Então, assim, eu prefiro investir em ter uma aula legal, em saber que eu estou conseguindo transmitir o conteúdo, e conseguir ter uma aula minimamente, entre aspas, assistível. Então, pronto, eu sabia utilizar uma plataforma como o Zoom, como o Meet, como algumas plataformas de streaming, né, a Bequia, mas, cara, não vou parar para fazer todo esse investimento se não é isso que eu quero. Aí eu acho que entra muito nisso, a questão do concurso. Às vezes a gente meio que entende que por a gente ter essa titulação, por a gente ter essa habilidade, a gente necessariamente tem que ir por esse caminho. Isso é uma escolha. A gente tem que parar Isso para via, ver, né? então, no caso, você está dizendo o seguinte, né? A gente termina um doutorado, por exemplo, isso cria em nós uma obrigação de passar no concurso porque nós somos doutores. Então, a gente tem, de repente, tem até um caso, né, que nós fizemos nas nossas primeiras lives, e foi o João Manuel, terminou o doutorado em engenharia mecânica e foi empreender. Ele foi montou uma empresa de consultoria e está muito feliz com isso. E uma pergunta que eu fiz a ele, que eu tinha para fazer na ocasião da live. João, você é um doutor, cara, em engenharia mecânica, por que você não faz um concurso para professor? Ele disse, primeiro, porque eu não estou satisfeito, e segundo, porque hoje eu estou ganhando muito mais do que eu estaria se fosse como professor. Então, e pode olhar lá, está gravado a resposta dele, e assim, eu achei de uma liberdade muito grande, porque tivemos um concurso recente aí para professor na UFCG, esse final de semana, e eu estive na UFCG na segunda-feira, e conversando com alguns colegas que fizeram a prova, e colegas diziam assim, rapaz, e aí, gostou da prova? Rapaz, eu não gostei e eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, porque eu terminei o doutorado e estou aí e tal. É como se a pessoa tivesse depositado todas as suas fichas num único jogo, entendeu? E aí, quando aquele Ou jogo ele achar que perde, fez, ele né? Às vezes o cara faz ou ou acha que achar que o fez. fez. É. E aí, como é que fica a cabeça do sujeito desse, Cláudio? O que é que essa criatura pode fazer da vida? Diga aí. Eu sou o primeiro ponto que a gente tem que começar pensando. Assim, eu fui assistir
o conteúdo que o senhor produz, e eu fiquei até preocupado. Eu disse, rapaz, eu não sei se eu vou me enquadrar no espectro do que Anderson procura, porque eu vejo que é um conteúdo voltado à questão da galera que é empreendedor e tudo mais. E eu não sou necessariamente o cara que está nessa linha, né? Até brinco muito, eu conversando com meu pai, eu sou de uma família de proletários. Meu pai era agricultor, trabalhou até com mineração no sítio deles lá, né? Mineração de scheelita, que é um metal que é relativamente comum lá na região da gente. Posteriormente virou carteira, minha mãe é técnica de enfermagem. E eu venho dessa realidade e sou dessa realidade, né? Eu trabalho hoje, trabalho livre, como a gente diz, profissional liberal, a gente está tendo um trabalho relativamente proletarizado. Então, eu tenho uma visão relativamente mais crítica sobre essa questão. Eu até comentava com meu pai, eu digo, pai, a gente sabe trabalhar, mas a gente não sabe ganhar dinheiro. De fato, porque a gente não teve uma educação voltada para empreender ou voltada para... A gente não teve. E eu fiquei até preocupado, digo, mas eu vou fazer o meu melhor. Não, isso é importantíssimo, esse contraste, é importantíssimo. Porque assim, de fato, o que eu pronto, como eu te falei, hoje, né, pensando na questão de trabalho, existe toda uma perspectiva de empreendimento na psicologia voltada para uma publicidade mais, não vou usar o termo agressivo, porque eu acho que é um termo muito forte, mas uma publicidade mais ostensiva. E a gente que vem de uma época diferente, tipo, terminei em 2011, a gente, né, fica, eu digo, rapaz, se eu investir de fazer algo que eu não tenho habilidade, eu vou investir naquilo que eu tenho habilidade, que é o quê? Trabalhar com o melhor que eu tenho, que é dentro da psicoterapia, que eu tenho habilidade para isso, então se eu perceber essa habilidade, eu vou enfatizar ela. Então é como eu falei, como eu comentei, né? Às vezes não é que a gente não esteja vendo, às vezes a gente escolhe não querer ver. Nesse caso eu escolhi. Então, se eu sou bom aqui na psicoterapia, se eu tenho resultados aqui, não que eu seja o melhor, mas dizendo, e isso é uma análise que a gente tem que fazer, uma análise autocrítica, né? Uma autoanálise crítica, perdão. O que é que eu faço que tem uma qualidade razoável? Eu consegui sair bem na psicoterapia, dentro das várias manifestações da psicologia. Então, eu preciso estar fazendo marketing, fazendo isso, aquilo, não. Eu preciso fazer o que eu faço bom, fazer o melhor possível. Mas, voltando, quando a gente pensa na questão do concurso, a gente está falando aqui de um tipo de concurso mais específico, que é o concurso para docência, mas isso se estende a todos os tipos de concurso. A gente tem que pensar que no concurso da docência, a gente tem um pré-concurso, que é a pós-graduação. Então, eu acredito que você falou não, né, não somente uma seleção, né? Nietzsche diz que o que não lhe mata, ele fortalece. Mas a gente aqui no Brasil, a gente diz o contrário, o que não lhe mata, ele aleja. Aí a gente tem que pensar o seguinte, né? O processo, né? O modelo de pós-graduação no Brasil, infelizmente, e aí assim, eu digo isso, existem já pesquisas, e eu digo também pensando no meu processo de pós-graduação, meu mestrado, que foi na UFPB, e muita gente pergunta, por que você não volta para o doutorado? Por escolhas que eu fiz de destino, de orientação de vida. Gostaria de um dia poder fazer o doutorado, mas não sei se vou poder fazer. Mas, repito, por escolhas. Com as consequências das quais eu arco todos os dias. Então, por exemplo, uma das questões é que, naturalmente, eu vou sendo gradativamente excluído do mercado de docência, uma vez que cada vez mais o número de doutores aumenta. E hoje o mercado, para mim, especificamente na docência, é instituição de ensino superior particular, que gradativamente tem tentado aumentar a quantidade de doutores, e por requisitos de um MEC, a gente compreende, e instituições de ensino público para substituto, né, onde eu compito cada vez mais com pessoas que saem com 3, 4 pontos na minha frente, porque tem uma titularidade de doutor. Mas, enfim, voltando. O que é que acontece? A gente tem um modelo de pós-graduação, um modelo educacional, que ele não é seletivo. Ele não faz só uma seleção. Ele é sequelante. Ele deixa sequelas. Então, todo mundo que passa por um mestrado, por um doutorado, tipo, meu orientador era um cara com quem eu me dava bem, era gente fina e tal, e me deu suporte, me deu. Não vou, de maneira alguma, jamais, de alguma maneira, dizer que ele, né, ele fez por onde tornar minha vida mais difícil. Não, pelo contrário. Mas, ainda assim, o processo da pós-graduação ele é difícil. O que é que acontece? Você sai de um mestrado,
Então, vamos dizer assim, você sai de um mestrado abalado, com, entre aspas, danos, né, entre aspas, à sua saúde mental. Você entra no doutorado, se você entra direto, o que é que acontece? Você não tem tempo de se recuperar daquilo que você passou no mestrado, né? E aí, para a galera que não é de pós-graduação, não se assustem. Assim, não estou dizendo aqui, não vão para pós-graduação, é ruim, não é isso. O que eu estou dizendo aqui é que a gente tem que mudar esse sistema. Aí você vai para um doutorado mais 4 anos de PEA, né? 4, 3 anos. Então, em média, você faz outra graduação ali, cerca de 5 anos. E aí você sai e ainda tem que tentar concurso. O que acontece? A cabeça da gente, quando a gente vai tentar, quando a gente tem uma meta objetiva, ela desenvolve estratégias, a nossa mente, para que a gente consiga se manter focado e produtivo. Então, eu tenho uma meta, por exemplo, eu dava aula no curso de Direito, tinha muitos alunos que eram concurseiros nas áreas de polícias, militar, civil, direito, né? Muito, muito. E aí, assim, eu tinha um aluno, por exemplo, que ele fazia concurso da militar no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. E toda semana, praticamente, ele chegava, professor, eu fui no Maranhão, fiquei por uma questão. Daqui a 2, 3 semanas, a professora estava no Pará. Esse do Pará, inclusive, ele chegou a ser aprovado, teve um problema no TAF. Mas, professor, rapaz, fiquei por 2 questões, e toda semana esse discurso recorrente. O que é que acontece? Qualquer pessoa, entre aspas, numa perspectiva mais lógica, diria assim, por que ele não desiste? Por que não para? Mas na cabeça dele, ele desenvolve um modelo cognitivo, ele desenvolve crenças, né? Crenças são, digamos assim, os pensamentos mais profundos, as estruturas mais nucleares da nossa manifestação cognitiva. Ele desenvolve crenças que ajudam ele a continuar. Então, na cabeça dele, ele pensa assim, não, se eu continuar, entre aspas, eu alcanço a felicidade. Se eu continuar, eu vou chegar no ponto que eu quero. E isso vai dando forças. Ou então, essa é a única coisa que eu tenho na minha vida. E isso vai dando forças para que ele consiga continuar. Isso vai ajudando. O que é que acontece com a gente que vem de uma pós-graduação? A gente já precisou fazer isso na pós-graduação. Da gente entender assim, não, eu preciso, ou o mestrado, o doutorado é meu único caminho. Eu gastei toda a minha energia utilizando essa estratégia cognitiva para poder terminar. E aí, quando eu saio, eu tenho que usar isso de novo para os concursos. Por isso que não é muito raro a gente ver pessoas que saem de uma pós-graduação e chutam o balde. Ou, do contrário, aí a gente vai para o modelo educacional, as críticas que a gente vê dos alunos, por exemplo, acerca de professores que não têm empatia, ou de professores que não têm não demonstram um desejo ou um prazer genuíno de estar na função de docente. E isso muitas vezes não é porque o cara tem raiva do aluno ou tem raiva da função, não é. Muitas vezes é porque o cara já passou por todo um processo de sofrimento, o que o leva naquele momento está numa situação em que ele não consegue se conectar com aquela função. Né? Eu já deixo de ser saudável há muito tempo. Em algum momento ele entrou em situação de sofrimento. Exatamente. Podendo, inclusive, chegar a um processo patológico, né? Patogênico. Porque a gente, falando em termos de saúde mental, a gente entende que existe um sofrimento, onde não necessariamente existe uma patologia, mas existe um desconforto, e esse sofrimento, quando prolongado, ele pode levar a uma situação de adoecimento. Quando prolongado, ou quando intensificado, ou quando não tratado, ele pode levar a uma situação de adoecimento. Né? Então, como a Araceli colocou aqui, né, que foi o concurso que mais deixou emocionalmente cansada. Existe essa questão, né, do desgaste emocional, porque a gente cria uma expectativa, a gente cria toda uma demanda emocional em torno daquilo, a gente chega a fazer plano com o salário que vai ganhar, né? E quando isso não acontece... A gente faz até consignado, imaginário. Já faz a dívida do passado. Exatamente. E aí a gente pensa, não somente nos concursos que a gente faz como docente, mas no concurso de uma maneira geral, o que é que acontece? A gente cria estratégias cognitivas, e a gente faz isso como um mecanismo de defesa, para que a gente consiga se manter naquilo. Então, às vezes, a gente, né, como aquele acessório que a gente literalmente fala, que a gente coloca nos animais de carga, né? A gente foca naquilo e a gente esquece o mundo. E a gente faz isso por muito tempo, e a gente consegue fazer por um tempo determinado. Qual é o tempo que a gente consegue fazer? Não tem como a gente determinar isso em termos lógicos. Por quê? Porque o tempo cognitivo, o tempo mental, o tempo psíquico, ele é diferente de acordo com cada construção do sujeito.
Então, fazendo analogia, a dor que você suporta não é a mesma dor que eu suporto, porque são dores diferentes. Então, eu soltei um peso de 1 quilo a uma altura de 1 metro na sua cabeça e só tenho um peso de 1 quilo, de peso não, né, de massa, me perdoe, aqui cometendo uma gafe, né, com o cara de engenharia mecânica, só tenho um peso de massa de 1 quilo a 1 metro de altura na minha cabeça. Os dois, o mesmo peso, né, a mesma massa, a mesma velocidade da aceleração da gravidade, etc. Mas a dor que você sente é diferente da minha. Isso falando de termos, né, sensoriais. Quando a gente fala da perspectiva de interpretação emocional, aí sim é que tudo é diferente. Então, falar do quanto a gente tolera, quanto tempo um ser humano consegue tolerar digamos, focado. A gente tem estudos da neurociência demonstrando que, em tese, porque aí são estudos focais, com populações controladas, etc., ou estudos experimentais, demonstram que, em tese, o cérebro da gente ele consegue manter uma certa ativação para pontos focais, né, nesse caso, por cerca de 8 a 10 meses, com qualidade. Né? Mas aí, assim, isso é como eu falo, são estudos controlados, com populações específicas. Eu não posso estender isso para todo mundo, em todas as condições. Então isso significa dizer que essas gerações de pós-graduandos que vão fazer concursos e tentando concursos, cada uma no seu tempo próprio, ele vai chegar ao ponto de dizer, peraí, caiu a ficha, não é esse caminho, eu vou tentar fazer outra coisa da vida. Seria isso que acontece? Isso é uma possibilidade. Eu vou dar um exemplo real. Tem um cara que estudou comigo, contemporâneo meu, da turma de Rayane, inclusive, que está aqui com a gente, agradecer a presença dela e agradecer a indicação. Né? Acredito que você estudou com o Renan, né? Foi, o Renan. Renan é uma figura, acabou de entrar, a gente falou nele, ele chegou. Gente finíssima. Ele tá fazendo um depósito de pedra nos rins, eu e ele, a gente tá juntando, porque a gente não sabe quem é que tem mais, pra gente construir um puxadinho. A gente se encontrou, ele ficou pra terminação, ele sob efeito de analgésico. Mas, voltando, tem um cara contemporâneo meu, da turma de Rayane, ele fazia administração e psicologia. E eu fazia só psicologia. E quando a gente fala assim, fazia só isso, parece que é, né? Mas enfim, ele fazia administração. Pois é, né? E o cara, assim, qualificadíssimo. E eu sempre brincava com ele que eu dizia que eu sou o eterno segundo lugar dele. Por exemplo, a gente fez uma seleção para uma privada, ele ficou em primeiro, eu fiquei em segundo. A gente fez a seleção na estadual, ele ficou em primeiro, eu fiquei em segundo. A gente fez na UFCG, ele ficou em primeiro, eu fiquei em segundo. Eu disse, bicho, vem fazer um concurso para efetivo aqui que dê para eu me inscrever, nem que você não queira o concurso, mas só faça para eu me inscrever, porque aí você vai ficar em primeiro, eu com certeza vou ficar em segundo, e você sai e eu entro. O que acontece? A gente fez mestrado, ele entrou um ano depois de mim no mestrado. Mesmo orientador, salvo engano. Mas era a mesma linha, psicologia do trabalho. Eu terminei mestrado, vim embora, fui trabalhar. E aí, como eu falo, são escolhas. Fui trabalhar, né? Não, tem que trabalhar, não vou, também não tô com cabeça de emendar no doutorado. Tal. Ele emendou no doutorado, não minto. Ele também saiu para trabalhar. Depois, ele passou no doutorado, no Rio Grande do Norte. Trabalhando e fazendo doutorado. E a gente trabalhava junto na estadual. Depois ele passou no concurso, eu não lembro agora se foi Tocantins ou se foi Espírito Santo. Eu lembro que é um estado que a gente geralmente não lembra muito. Acho que foi Tocantins. De lá, ele conseguiu passar em outro concurso, em outra federal. De lá, conseguiu uma transferência para o Ceará. Agora, recentemente, conseguiu uma transferência para ir para a UFPB. Em tese, eu poderia ter conseguido a mesma coisa. Em tese, né? Em tese. Tudo a gente está falando em tese. Desde que eu me esforçasse muito, desde que eu me matasse, desde que eu tivesse a mesma força, determinação. É isso que a gente diz para a gente mesmo, que a gente escuta muito dos colegas. Ah, você não teve determinação, você poderia ter se esforçado um pouco mais. Só que, como eu falava, a dor de suportar as penalidades que você tem da vida, só você sabe. Esse cara provavelmente passou por coisas que eu nem imagino. Significa que ele necessariamente é mais forte ou menos forte do que eu? Não sei. Mas eu sei que ele é pau para toda obra, como a gente diz. Ele conseguiu fazer tudo isso. Para isso, ele fez escolhas. Eu não imagino quantas abdicações, eu não imagino quantas coisas ele teve que deixar de fazer, quantos planos ele teve que abandonar. Mas, enfim, ele chegou no ponto onde ele desejava. Eu não consigo ter essa construção, pelo menos não na conjuntura de vida que eu venho tendo
desde que eu saí do mestrado, de 2015 para cá. Eu não conseguiria fazer as escolhas que ele consegue dentro do meu panorama de vida. Nem sei se outra pessoa, dentro do mesmo panorama de vida, que eu faria essas escolhas. Nem sei se esse panorama de vida é assim tão ruim. Sei que para mim é difícil. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: às vezes a gente coloca muito o peso na questão da força, da determinação, da vontade, e tudo isso é importante. Só que não significa que necessariamente a sua vontade é maior do que a minha, porque você, por exemplo, perdurou e eu não perdurei. Bem como também não significa dizer que, porque eu me mantive num trabalho, numa situação pesada, enquanto o Anderson disse assim, meu irmão, você tem futuro não, eu vou empreender. Não significa que eu também tenho mais resistência do que você. Entende? São construções distintas. Eu acho Eu que não posso... o problema acaba sendo querer colocar todo mundo na mesma caixinha, todo mundo fazer a mesma coisa, seguir a mesma linha, como se todo mundo Exato. fosse padrão de produção em série, né? Exato. Exato. A questão é essa. Porque quando você pergunta assim, Luan, necessariamente a gente vai ter uma galera, não vão ser todos, mas vai ter uma quantidade significativa, e aí, assim, quando eu digo significativa, vamos lá, vou dar um chute aqui, cerca de 40% da galera que hoje está terminando doutorado, é um número alto, 40%, é quase metade, estou chutando, mas é um chute dentro do que eu especulo. 40% da galera que está terminando agora, doutorado, em qualquer área, psicologia, educação, exatas, eles muito provavelmente não vão conseguir inserção no mercado de trabalho que eles desejam. Porque, como você falou, o cara chegou, vai fazer um concurso para substituto, o cara é doutor. Meu irmão, acaba de terminar um doutorado, é pau, velho. Sabe disso. Em qualquer área. É pau, cara, é 5 anos, é outra graduação, é você sofrendo, é você... Porque quando você está como mestrado, você está ali como aluno, como orientador de PIBIC, como suporta o seu orientador. Quando você passa para o doutorado, você passa a ser orientador do mestrando. Então, assim, né, a gente sabe como funciona o sistema de pós-graduação, né? Então, o cara chega para fazer um concurso de substituto e não tem valor de titulação, pô, aí você vai dizer assim, meu irmão, velho, 5 anos aqui para eu ganhar igual o cara que tem a graduação. Por isso que eu digo que só merece também um boicote, um edital desse. Porque aí os caras vão aprender a dar valor. Só que aí entra a questão do fator econômico. Infelizmente não vai acontecer. Nós temos por exemplo, vou pegar a minha área, que é a área que eu conheço, certo? Psicologia. Não estou dizendo que seja uma totalidade, mas uma parcela significativa da galera que vai para pós-graduação em psicologia vai, assim, não estou dizendo que é uma totalidade, mas uma parcela significativa. Vai porque percebe que a prática da psicologia não é tão bem remunerada quanto ele gostaria e que na prática da docência ele consegue ter um potencial de remuneração mais significativo. Entende? E aí, vou para a pós-graduação. Mais uma vez, um exemplo pessoal. Eu sempre me uso como uma amostra para não ter que recorrer a um exemplo de um colega, coisa ou outra. Citei aqui esse colega porque é uma coisa que, inclusive, eu falo com ele, bicho, ele admira demais, ele recentemente conseguiu vir para cá e pronto, só agora a gente pode pelo menos sentar e tomar uma cerveja, que há quanto tempo a gente não se vê. Mas eu, por exemplo, nessa perspectiva de pós-graduação e tudo mais, eu trabalhei um tempo como contratado em prefeitura, depois fui para o mestrado, mas se eu for dizer que eu fui para o mestrado porque eu planejava fazer uma pós-graduação stricto sensu, eu estou mentindo. Quem me conhece sabe que eu sempre gostei de dar aula. Eu estou aqui em psicologia, quando eu fiz, era bacharelado e licenciatura. E eu fiz a licenciatura. Eu fiz estágio no EJA, dava aula no EJA. Eu gosto muito da aula, mas nem por um minuto passou na minha cabeça de fazer um mestrado. Não vou mentir, durante a graduação. Meu lance era trabalhar. E aí, quando meu contrato encerrou, porque o prefeito perdeu a eleição, o fato foi esse, meus amigos que estavam na pós-graduação disseram, porque tu não tenta o mestrado, tu pode conseguir uma bolsa. Aí eu disse, eu vou tentar. Se eu passar, e se eu conseguir a bolsa, é o mesmo valor que eu ganhava na prefeitura, e eu saio com o título. Então, 2 anos eu estou empregado. Passei. 2 meses depois consegui a bolsa. Então, literalmente, eu fiquei porque eu tinha a bolsa. E aí, obviamente, lá dentro, a gente vai entender que, não, agora eu tenho um título, agora é outra modalidade de trabalho que eu posso investir. Eu tenho a psicologia aqui, e eu tenho aqui a docência. A docência agora é ensino superior, porque eu já tinha dado aula em curso técnico, curso profissionalizante.
Mas não vou mentir que eu pensava em fazer o mestrado. O que foi que me levou para o mestrado? A possibilidade de ter um vínculo, entre aspas, empregatício, onde eu iria estudar para ganhar dinheiro, literalmente, falando com essas palavras. E aí isso acontece com outras pessoas. Entende? E acontece, às vezes, isso muito. inclusive, isso aí, Luan, é muito comum, assim, e eu acho até honesto da parte do aluno, quando ele chega para nós, professores, ele diz que eu sou ali. Eu estou aqui, mas para mim, só é viável se eu tiver bolsa. E eu entendo demais, porque eu digo aos alunos de pós-graduação, o que é um pós-graduando? É um profissional graduado que está sendo contratado pelo Estado, pelo governo, para fazer uma Para pesquisa produzir de ciência. domínio público, produzir ciência. Então, ele é um profissional, ele não é mais um simples estudante. Isso até refuta alguns professores que dizem, não é porque fulano não quer nada na vida. Rapaz, fulano quer, fulano precisa ganhar dinheiro. Então, essa história de vou fazer o mestrado só por amor, também não é assim. Né? A gente sabe que é um trabalho, né? É uma forma de investir em nós mesmos, como você fez. Ao fazer esse investimento, você viu uma nova possibilidade profissional. Mas, assim, é profissional, não é porque eu estava amando fazer aquilo ali. Não. É aquele lance. É como, por exemplo, eu falo muito isso para os meus alunos. Né? Houve uma situação que eu estava dando aula, foi do último concurso da Polícia Militar, antes desse agora. E uma aluna minha tinha visto meu nome na lista de inscritos para um concurso de bombeiro. E aí comentou, chegou para mim, disse, eu vi seu nome de inscrito para o concurso de bombeiro e tal, durante uma aula, né, na estadual. Eu disse, eu vou fazer. Aí eu disse, mas você vai deixar de ser professor para ser bombeiro? E aí entra na questão do imaginário popular, né? A questão da representação que as pessoas têm. Mas, minha filha, se eu passar e se eu conseguir terminar o treinamento, tem vários SIs que a gente não conta, né? Que a galera nunca está contando. Se eu conseguir passar, se eu conseguir terminar o treinamento, é um salário muito bom, um salário digno, é uma função que eu admiro. Tem a possibilidade de eu continuar com o meu consultório, porque são escalas. Enfim, aí você ia deixar de ser professor. Aí eu disse, eu ia ganhar mais do que eu ganho aqui dando aula. Não que eu não goste da aula, eu amo dar aula, mas eu ia ganhar mais. Aí todo mundo parou, né, isso é o professor substituto. O salário, se não me engano, na época era 3 mil com possibilidade de plano de carreira, né? Aí eu disse, quanto é que você ganha como substituto? Aí eu disse, hoje, como tem 40, eu estou ganhando 2.300. Aí todo mundo se assustou. Aí você já ia pensar que você ganhava uns 8 mil reais. Olha no portal da transparência, veja. É assim, é a visão que a galera tem, né, de como é essa realidade. E aí a questão é, uma coisa que eu sempre falo muito para o pessoal que está nessa, seja na linha para concurseiro, seja na linha para pós-graduação, e aí entra também o fato de que os tempos hoje são outros. Por exemplo, você tem uma iniciativa e você hoje tem uma linha de empreendimento, de suporte específico nessa área. Na época que eu e você fizemos mestrado, eu não sei exatamente onde você fez, mas eu fiz em 2013. Eu entrei em Eu fiz mais 2013. recente. Eu fiz 2016. Mas é na mesma época, mesma década. Eu, eu entrei em 2013, estava terminando minha especialização, entrei no mestrado, início de 2013 e saí no início de 2015. Né? Abril de 2015 eu apresentava a minha dissertação. O que é que acontece? Naquele período, meu irmão, era guerra. Tipo, vai se preparar para uma seleção. É na tora, você tinha que ver com alguém que já tinha feito, para lhe dar as dicas, você ia estudar todo Ainda aquele é assim. referencial, né? Mas hoje já tem, por exemplo, tutorias específicas, especializadas. Tem as mentorias. Então, né, a galera hoje tem outras estratégias que ajudam bastante. E o que eu sempre reforço é o seguinte, olha, além de você ter que se preparar nesse sentido, você tem que se preparar também psicologicamente. Porque o pessoal pensa que se preparar psicologicamente é dizer assim, não, eu vou conseguir, eu vou ter força, vai que dá certo. Rapaz, isso pode funcionar nessas esferas dessa galera que enfim, né, vai, você consegue, eu consigo. Não é só assim. Não é só você olhar Mas para o espelho e dizer, só na torcida, né? esse lance aí funciona, enfim, funciona em outras esferas, né? Porque quando eu falo se preparar psicologicamente, é como o Maracelo está falando aqui, né? Só quem sabe, quem está lá, é quem realmente está. A gente é quem sabe o que a gente está passando. Não existe uma receita exata. Se preparar psicologicamente é você entender que todo caminho que você escolher tem um ônus e tem um bônus.
Então, por exemplo, quando eu escolhi a pós-graduação, eu tive um bônus, que foi um bônus de poder ter 2 anos ali estudando, ganhando para estudar e sair com uma certificação. Certo? Então, eu tinha 3 pontos muito positivos. Mas eu tive um ponto muito negativo, que para mim pesou muito. Para mim, para Luan, que era a questão da distância da minha família. Né? E da minha namorada, que hoje é minha esposa. Que sempre ia para João Pessoa, ela sempre ia ficar comigo lá. Mas, enfim, a gente não tinha uma convivência. Eu via ela uma vez no mês. E com meus pais, então, nem falo. E para mim, por exemplo, se eu fosse dizer assim, a coisa que mais pesou para da pós-graduação foi o fato de eu não poder estar perto do meu avô quando ele faleceu. Só que eu sei que isso é fruto de uma escolha que eu fiz. Certo? É um ônus enorme. Que eu sabia que eventualmente eu poderia carregar, não somente do meu avô, mas, enfim, que Deus livre qualquer outra pessoa que eu pudesse vir a perder. Mas é um ônus enorme para mim, repito, para Luan. Eu não estou dizendo que, fulano que escolheu seguir essa linha, ele não se importa com a família. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo assim, que para mim, essa experiência de estar longe da minha família, para mim, era muito pesada. Outras pessoas conseguem ter outras relações com a família, outras relações com seus cônjuges, a gente respeita, é a individualidade de cada um. Então, quando eu digo a preparação psicológica, seja na pós-graduação, seja no concurso, é você entender o seguinte: a partir do momento que eu estabeleço isso aqui como uma meta, como um caminho, como algo que eu entendo que é um grande objetivo, entre aspas, eu tenho que entender que o bônus disso tudo é o que eu projeto para uma vez que eu tenha essa aprovação, né? Ao passo que eu tenho vários ônus durante essa caminhada. E eu tenho que estar preparado para entender se vale a pena arcar com esses ônus ou não. Então, é o ônus de... Eu acho que agora cortou um pouco. Não, a tua frase cortou ainda. Estou ouvindo. Então, eu estava dizendo o seguinte, na sua linha de raciocínio, eu vejo que passa pelo autoconhecimento, né? É você, veja só, às vezes os alunos terminam a graduação, aí tem aluno que vem para mim, ele vem com uma dúvida que eu acho muito difícil de eu responder, porque é uma decisão da vida dele. Professor, eu não sei se eu faço mestrado, aí eu digo, rapaz, faça o seguinte, vá fazer um estágio, porque ao fazer isso, você descobre pelo menos o que você não quer fazer. Porque foi como aconteceu comigo. Eu fui para o estágio, e eu fui para a indústria com uma cabeça, eu jamais pensei em fazer mestrado. E quando eu chego na indústria, me deparei com a realidade que é diferente. Eu descobri que eu gostava de ciência na indústria, porque a indústria não é ciência, a indústria é tecnologia. É aplicação e não tem que ficar pensando muito não, porque não dá tempo não. Aí lá foi que eu descobri o que eu não queria fazer. E aí eu tentei voltar para a academia e essa tentativa, a vida foi me levando por outros caminhos, eu levei aí quase 10 anos para fazer mestrado. E aí eu recomendo aos alunos, vai estagiar, vai trabalhar, porque de repente você gosta e fica lá, e de lá vai-se embora. E de repente você diz, não é isso não, eu vou voltar para a universidade. Foi um exemplo, até Rayane, na live que nós fizemos, ela contava isso. E eu fico preocupado, às vezes, com os nossos estudantes, que eles emendam assim, naquele processo, naquele meio, como você falou, aquela coisa assim, e eu não sei se aquele cidadão, ele refletiu se realmente ele está fazendo aquilo porque quer ou porque mandaram. Aí, anos depois, bota aí 7, 8 anos depois, ele termina um doutorado, e aí ele vai fazer um concurso. Aí ele não passa no concurso, aí parece que ele, meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida? Aí isso começou a me motivar, sabe? A ideia do Tenha Mente foi essa, de dizer assim, tenha mente no sentido de, pense, cara, tem muitas outras coisas para se fazer. Tem um parceiro nosso aqui, que foi quem me motivou a criar esse perfil, que é o Fernando Constantino, é um amigo de infância. Fernando é investidor do mercado financeiro, então é um cara que pensa totalmente diferente do que eu penso, e eu gosto desses contrários. Eu live com ele. Pronto, viu com ele? Então, assim, ele aparece aqui para ele mostrar, olha, existe mais isso aqui, ó, isso aqui, essa possibilidade, plano A, plano B, que foi o que a Araceli é minha esposa, foi o que ela falou aqui, que é para abrir a mente do cara, para o cara não pensar que só tem aquilo ali, não. Então, tem outras coisas, que eu fico com medo de ver muita gente ficando doido com esse negócio de pensar só numa coisa, sabe?
Eu fico preocupado com isso. Então, Fernando aí, estamos na área. Fernando tá ouvindo. Não, assim, tudo que eu estou falando aqui, a gente tem pesquisas hoje demonstrando adoecimento, sofrimento na questão do âmbito da pós-graduação. A gente tem pesquisas um pouco mais antigas falando sobre a questão da qualidade de vida entre concurseiros, pesquisas do início dos anos 2000. A gente tem isso na área de saúde mental, não necessariamente só de psicologia, mas de saúde mental, né, como área maior. E todas apontam justamente isso. É interessante a gente ver, porque elas apontam a mesma coisa, tanto na pós-graduação como no concurso. Porque o que é que acontece com as pessoas de ambas as situações? Elas estabelecem um grande objetivo e elegem esse objetivo como sendo o salvador de suas vidas. E aí é onde está o perigo. De tipo, não, eu tenho que passar no concurso. Ou eu passo no concurso ou eu não vou conseguir viver de outra coisa. Que pelo menos em algum momento passou na cabeça da gente, meu Deus, o que é que eu faço agora? Mas é isso. A gente muitas vezes estabelece isso como um objetivo porque, pensando do ponto de vista cognitivo, é mais confortável a gente entender que se eu atingir X, minha vida se resolve. Então a gente estabelece uma ilusão, né, para a gente de que a vida é linear, quando não é. A vida é muito, ela é um emaranhado. Exato. E a gente estabelece na cabeça da gente que uma lógica de uma ilusão linear, que tipo, eu saio de um ponto X, se eu chegar no ponto Y, minha vida está resolvida. Não tá. A questão é essa, esse é um primeiro ponto. É frustrante escutar isso, ainda mais a gente pensa, meu amigo Ricardo fez especialização comigo, né? Ainda mais a gente pensar assim, pô, tô aqui numa live que em tese eu iria escutar um profissional de saúde mental falar que talvez eu esteja no caminho certo. Não, eu tenho que falar aquilo que eu tenho que ser honesto com minhas convicções e com a perspectiva das evidências científicas. Se a gente pensar que a vida estabelece uma lógica linear e a gente acreditar piamente nisso, a ponto de a gente permitir que isso delineie nossa vida, existe um risco muito alto de uma frustração muito significativa. Então, não, eu vou me matar no mestrado porque vale a pena. Eu vou me matar no doutorado porque vai valer a pena. Eu vou me matar até passar no concurso porque vai valer a pena. Aí eu passo no concurso. E aí eu vejo que eu perdi, entre aspas, que eu passei todo esse tempo com esse foco, e aí eu passei no concurso, e agora eu tenho que trabalhar para ganhar um salário que muitas vezes, quando eu equiparo para os ônus que eu tive nesse período, eu acho pouco. Ou para fazer uma atividade que muitas vezes eu nem sei se eu queria. Eu estabeleci isso como objetivo. Tipo, não, ser professor dá dinheiro e é isso que eu quero. Então, existe esse risco muito significativo. Por isso que é importante, quando eu falo dessa questão da preparação psicológica, é você estar ciente do caminho, né? Romo, que é meu amigo, me acompanhou durante minha pós-graduação, até hoje pega no meu pé porque eu não fiz o doutorado, mas ele sabe das broncas que eu enfrento. Essa é a questão que eu falo, de você ter em mente, primeiro, uma perspectiva de autoconhecimento. O que você quer para a sua vida, o que você gosta, o que você se sente confortável fazendo, o que você não se sente confortável fazendo. E segundo, é você parar para avaliar quais são suas potencialidades em termos de tolerância à frustração ou em termos de tolerância ao sofrimento, principalmente para você saber do que você é capaz de abrir mão ou não. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu terminei, né, voltando para mim como exemplo, quando eu terminei naquele momento, o que eu parei e avaliei? Eu não tenho condições psicológicas, não vai me fazer bem do ponto de vista de saúde mental continuar nesse contexto, porque para mim existem outras questões mais importantes, literalmente. E eu não vou conseguir atingir essas questões estando aqui, ou estando nesse contexto. Então eu parei, voltei para trabalhar, e aí pude ter mais contato com minha família, etc. Casei, né? Passei a morar junto, minha esposa fica com ela, é minha irmã CB, a gente mora junto até hoje, né? Mas enfim, a gente nunca casou oficialmente, mas a gente é casado, né? O casamento ele vai além de um papel, é um vínculo, é um sentimento. E isso para mim é importante. Só que eu arco com esse ônus. Eu arco com as consequências dos ônus dessa escolha. Certo? E aí, tipo, eu ter eu preciso ter isso em mente. Dá um certo desespero? Dá. Mas aí, como eu falo, tudo tem seu peso e tudo tem o quanto você tolera.
para mim é mais fácil tolerar, por exemplo, a incerteza, entre aspas, empregatícia, ou a necessidade de me reinventar cotidianamente, por não ter hoje, talvez, o vínculo de um concurso como professor, do que ter tolerado durante todo aquele período a distância da minha família e o enfrentamento de situações que, para mim, eram desmotivantes e talvez até adoecedoras. Eu fiz essa escolha. E eu acho, assim, escolhas maduras, sabe? Porque isso que você está dizendo, né? Falando agora do ponto de vista de quem já está do lado de cá, né? Como eu falei no início da live, como nós temos poucas pessoas, eu fiz aí na minha vida uns 20 concursos públicos, mas para professor eu fiz uns 6 que não passei e passei em 4. E hoje eu sou servidor público. E acontece o que você está dizendo. Você projeta algo que vai muito além da realidade. Quando você chega, que você cai a ficha, aí você diz, caramba, não era também tudo isso que eu estava pensando. Aí tem uma diferençazinha, sabe? Você dá aquele salto, aí você volta, aí chega um tempo que sua cabeça assenta na realidade de fato, né? E aí começa-se um outro movimento que eu percebo. Eu estou no serviço público há curtíssimo tempo, mas eu observo em colegas que estão há mais tempo, que é a acomodação. Você começa a ficar repousando em berço esplêndido e se acomodando. Só que essa acomodação ela não condiz com a situação da vida real. Então a vida vai acontecendo, novas demandas. Aí você começa a descobrir que aquele salário que parecia ser bom, que estava no edital, não é tudo aquilo. Aí você começa a dizer, meu Deus, o que é que eu vou fazer da vida? Aí você começa a se agarrar você começa a se pegar, vendo notícia de quando é que vai ter reajuste. O reajuste do servidor 2024, quando é que vai acontecer? Aí chega um ponto que você começa a pensar que existe aquilo na vida para fazer. E quando na verdade existem inúmeras possibilidades, e eu digo assim que, eu disse numa live aí que estabilidade não é estagnação, né? E porque eu vejo que leva muitas coisas, muita gente assim. E eu ouvi hoje um relato de uma senhora. Eu fui participar de um evento na UAMA, projetar o EPB, na Universidade Aberta da Maternidade. Servidora pública aposentada. E ela disse, olha, quando eu me aposentei, eu descobri que eu me dediquei tanto ao serviço público que no fim da minha fase laboral, não me trataram como ninguém. Eu digo, caramba, vê só, né? Como você ter que sempre estar se policiando para não cair nas ondas assim do efeito sardinha, sabe? E você ir com um bando, porque aí depois lá na frente cai a ficha, e eu acho que esse cair da ficha vai gerar uma série de transtornos, muita gente. Sim. E pensando, por exemplo, que é o mote, né, específico que você traz nessa live, do concurso para professor, pare para pensar, você fez numa instituição federal, sua graduação, eu fiz numa instituição estadual. São realidades distintas, porém parecidas em muitos pontos, né? Em muitos. Apesar de existir diferenças que são enormes, né? Mas existem também muitas proximidades, muitas similaridades. Uma similaridade que existe entre todas as instituições de ensino, e aí isso a gente fala porque eu já participei de eventos, por exemplo, de suporte a alunos de Química Industrial. Era um evento que era o Congresso Regional de Química Industrial, que era bem interessante. Eu já participei de 2, né, o EPB, dando esse suporte. Outros eventos para alunos de outras instituições ou de outros cursos. O que a gente percebe no relato dos alunos? Uma coisa que parece com um relato que eu e você e outros professores já tiveram, quando a gente também era aluno. Da gente dizer assim, rapaz, professor fulano, professor cicrano, parece que vem da aula com raiva. Parece que tem ódio do serviço. Professor fulano, professor cicrano, faz as coisas, é como se tivesse com má vontade, porque não deixa o cargo. A gente escuta esse tipo de comentário. E, eventualmente, a gente, na imaturidade da gente, como aluna, há 15, 20 anos atrás, a gente pode até ter feito esse tipo de comentário também. Repito, numa questão de imaturidade. Hoje, o que é que a gente vê? O que é que acontece com o professor fulano, o professor cicrano, desse exemplo? É que o professor fulano, muitas vezes, passou por isso que a gente está dizendo. Ele estabeleceu na cabeça dele que aquela era a única forma dele ser feliz ou dele poder ter uma situação estável, financeira, econômica, enfim. Mas ele não parou para avaliar se ele
gostava de dar aula, ou se ele queria dar aula para o resto da vida. Então você pensa, por exemplo, pronto, imagine, vamos pegar, por exemplo, medicina. Se você for olhar os corpos docentes de medicina, a quantidade de mestres e doutores geralmente é um pouco menor entre os mais novos. Como assim, Luan? Quando você olha a maioria dos professores de medicina, os caras que têm ali menos de 50 anos, a maioria ainda tem só mestrado ou residência. Não dizendo que isso seja ruim, mas alguns ainda estão em prol do doutorado. Isso por quê? Porque a galera de medicina, eles conseguem ter uma rentabilidade financeira no exercício da profissão que outras profissões não têm. Tá falando aqui, né, são especulações mais baseadas em evidências que a gente vê no dia a dia. O que é que acontece? O cara vai dar aula em medicina não porque ele não, porque ele não teve sucesso na clínica, não, é porque ele realmente quer dar aula. Então a gente tem uma galera que aí vai fazer essa especialidade, vai fazer essa formação depois. Quando a gente vai para outras modalidades, a gente vê uma galera que foi dar aula porque viu que a atuação na profissão não dava grana. E tipo, não, se eu fizer uma pós-graduação, eu posso conseguir entrar no concurso, eu posso conseguir me tornar professor universitário e ali, pelo menos, eu tenho uma grana boa. Mas será que ele queria dar aula? Né? E aí você pensa, por exemplo, a questão da dedicação exclusiva. Imagine, por exemplo, um cara que está em medicina, um médico, certo? Já tenho conhecidos que já comentaram que o salário de um médico em início de carreira pode chegar a um valor em torno de 30 mil mensais, certo? São colegas que comentam, eu, obviamente nunca peguei contra-cheque de nenhum colega desses, mas já escutei esse tipo de comentário, que para a gente, meros mortais, é impensável, né? Aí avalia esse cara, você acha que ele vai querer ir para um concurso DE, dedicação exclusiva, para ganhar ali no topo de carreira 15 pau? Vai. Entende? Não vai. Então, assim, Não vai. aí a gente volta para a nossa realidade. A gente estabelece isso como meta porque, em tese, muitas vezes, né, muitas pessoas fazem isso, porque, em tese, aquele é a única possibilidade de eu ganhar um salário, digamos assim, digno, inclusive para o meu esforço e tal. Mas a gente tem que parar para pensar isso. Mas será que eu estou preparado para passar o resto da minha vida fazendo aquilo? Porque se eu passo como professor DE, eu não posso nem ver DGQT. É só aula. A gente sabe que tem a galera que, né, Pode ainda tem as galera que... Não, ainda tem uma salvação, Cláudio, que é direitos autorais. Escrever livros. Então, alguns detalhes lá que tem na lei. Mas realmente o comércio, que é a mais lucrativa, você não pode fazer, não. Não. Você pensa, por exemplo, hoje eu estou vivendo, eu estou de licença, né, queria inclusive agradecer a Dona Márcia, que trabalha comigo lá no município Solidário, assistente social, sempre me recebeu muito bem, me deu muita mão lá, a Lili está aqui, trabalhou comigo lá. Hoje eu trabalho exclusivamente no consultório. Então eu sou concursado lá, mas eu estou de licença sem vencimento de lá, desde o mês de agosto. Problema de saúde, tal, não tenho uma saúde muito legal. Pedi uma licença porque eu ia, voltava de moto, estava adoecendo muito, etc. E tentando concurso como substituto. Então vamos lá. Dá para viver de psicologia? Dá. Mas, e aí é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. Para eu poder hoje, e aí falando de uma maneira bem, como eu falei, eu sou do proletariado. Então, falando de uma maneira bem populesca, para tirar minha feira do consultório, veja que eu comecei a atender no âmbito privado em 2017. Eu comecei trabalhando com atendimento com psicologia em 2012, mas eu vim ter o consultório, Rayane, inclusive, foi quem me sublocou os primeiros turnos nas salas. Ela começou, inclusive, antes de mim. Para eu tirar minha feira, e não é tirar com tranquilidade, dizer assim, tô de boa, mas para eu poder me sustentar vivendo da psicologia, especificamente da psicologia clínica, levou 5 anos. Para eu poder ter esse conforto e dizer, não, hoje eu vivo do consultório. E eu sempre falo para os alunos, olha, primeiro ano que eu trabalhei no consultório, eu praticamente paguei para trabalhar. Aí entra a questão. O que é que acontece? Pessoas na minha situação, que vêm de famílias pobres, que entendem que não tem a possibilidade de pagar para trabalhar, que isso é uma realidade. Elas pensam que, meu irmão, eu tenho que procurar o primeiro caminho que eu encontrar para eu poder ter uma estabilidade. E aí vem a ideia, você fizer um mestrado. Né? Você tira, se você parar para conversar com a galera que fez mestrado e doutorado durante
os últimos 4 anos que a gente teve modificação no sistema de bolsas, não estou querendo aqui entrar numa questão política, mas isso é um fato, todo mundo sabe. A gente teve modificação no sistema de bolsa, no quantitativo do quanto era repassado, no quantitativo de bolsas, a gente teve diminuição. Então, eu tenho conhecidos que estavam ali na finaleira ali do doutorado, na reta final, e teve a notícia que poderia eventualmente ficar sem bolsa. O cara quase surta. Por quê? Porque era uma situação como a minha. O cara que disse, não, pô, eu estou estudando, eu estou ganhando para estudar, e quando terminar, eu tenho um doutorado, eu vou passar no concurso. É a renda que o cara tinha, né? Era a renda que ele tinha. Isso que você fala, eu vou dizer uma coisa que é um pensamento. Na verdade, é um sonho que eu tenho, pode parecer utópico, mas eu trago, às vezes ou outra, esse pensamento aqui no treinamento, que é o seguinte. A gente trabalhar ao mesmo tempo, já que você viu nossas publicações, ao mesmo tempo que a gente trabalha esses temas do âmbito acadêmico, a gente também trabalha a educação financeira, desde cedo. Por quê? Porque eu acho que eu tenho uma dívida com o meu passado, e é o seguinte, eu não tive essas informações em termos de educação financeira quando mais jovem. Eu acho que é uma coisa muito comum de quem vem de família mais humilde, que a gente não sabe, né? Como você falou, nossos pais nos ensinam a trabalhar, nos ensinam a ganhar dinheiro. E aí, eu penso o seguinte, se o estudante, desde cedo, um jovem, bem jovem, ele começar a fazer seus pequenos aportes financeiros, suas aplicações no mercado, de modo que, quando ele chegar na época de tomar as suas decisões profissionais, ele puder tomar essas decisões sem menos pressão financeira, que bom seria. Porque o cara vai dizer, eu vou fazer um mestrado porque eu quero fazer um mestrado, eu estou achando, eu acho que vai ser legal, mas eu já tenho um certo capital, eu tenho um recurso que eu fiz ao longo desse tempo, né? O tempo de estudante é um tempo muito longo. Eu comentando com um aluno de PIBIC lá da UFCG, exatamente essa temática, e ele disse a mim que ele é bem jovem, é aluno de graduação, e está comprando fundos imobiliários. Todo mês ele diz que pega a bolsa de PIBIC dele, compra fundo imobiliário e faz aplicações. Aí eu disse, rapaz, imagina daqui a uns anos você já está lá no seu doutorado, terminou o doutorado, e aí você não passou no concurso e deu uma louca na cabeça, não vai fazer nada. Ele disse, eu vou pegar o capital que eu tenho e vou fazer casa para vender, vou construir casa. Ele disse, pois é, Anderson, é isso que eu penso em fazer. É isso que eu penso, construir o meu plano B de longo prazo, porque lá na frente, se virar o cabeção, eu digo, eu vou pegar aquele meu dinheiro lá e vou vender, não sei o que lá. Então, eu acho que você toma menos decisões pressionadas pela falta de recursos, né? Porque é uma situação que acontece com quem vem de família humilde. E aí entra na questão da educação financeira e também a educação profissional, que a gente não tem. É como eu falei, a gente é educado para trabalhar. Já aconteceu a situação de, às vezes, uma coordenação de uma pós-graduação, né, eu dou aula nos finais de semana, entrar em contato comigo, professor, tem uma disciplina para dar daqui a tantos dias, eu posso? Posso. Por quê? Porque, meu irmão, eu tô ali, é rochedo, é para trabalhar, não é para trabalhar? É para trabalhar, mano. Gente, eu vou fazer corpo mole? Posso. Eu olho na minha agenda, a data tá livre? Posso, na mesma hora, confirmando e tal. Aí, nisso, um dia aconteceu da pessoa ligar para mim, professor, tal data, não sei o quê. Confirmei. Foi no ano passado, próximo ao Natal. Posso, confirmei. Aí minha esposa parou e disse, não, tu perguntou quanto é que vai ser a disciplina? Aí eu disse, não. Aí disse, tu pega o serviço, tu não perguntou nem quanto é que vai ser. Então eu venho trabalhar, a gente vem, então, né? A coisa da educação profissional, porque nem todo mundo vai conseguir ser investidor, nem todo mundo vai ter cabeça para ser investidor, e nem vai ter grana durante uma graduação para ser investidor. Né? Tem isso. Mas o que é que acontece? Se durante a graduação você pensa e você pega exemplos ou você pega vivências de pessoas que conseguem viver daquela atuação sem que necessariamente elas precisem recorrer a outros subterfúgios, você começa a ver que pós-graduação é uma possibilidade, não há. Concurso é uma possibilidade, não há. Não são as únicas. Então, se eu eventualmente tivesse compreendido o trabalho do profissional de psicologia de maneira mais ampla durante o meu processo de graduação, talvez eu tivesse feito um percurso diferente. Então, a semana atrasada,
um aluno que foi me orientando ligou para mim e disse: Ei, tá na UEBB ainda? Eu disse: Não, tô não. Tô fazendo seleção para voltar. Ele disse: Ah, não, é porque eu vim pegar meu diploma, queria saber se estava por aqui para eu passar para falar contigo. Aí a gente ficou conversando. E eu sempre estimulei muito meus alunos a fazerem pós e a buscarem mais conhecimento na área de neurociência, os de psicologia. E aí ele disse: Pô, tô fazendo uma pós em neuropsicologia para trabalhar com avaliação neuropsicológica. Ah, foi coisa boa tal. Ele disse: Bicho, é uma área. Isso, um aluno, que foi meu aluno, terminou agora, durante a pandemia, mas tipo, já, entre aspas, já me dando a dica ali, dizendo: Bicho, a área é muito rentável. Eu nem terminei a pós, já tem 2 clínicas querendo fechar contrato comigo, que ele é ali da área do Curimataú. Ele já tem 2 clínicas querendo fechar contrato comigo, querendo fechar parceria de prefeitura e tal. Então, assim, é uma pessoa que teve uma vivência diferente. Aí eu sempre falo muito para os meus alunos: o que eu passo em sala de aula, eu tento passar o que eu queria que alguém tivesse passado para mim, mas que não passaram. Então, essa questão da educação profissional perpassa por isso, de ter ali esse pensamento, e infelizmente a gente não pode esperar isso das graduações, porque nem sempre vai vir, de a gente pensar sobre o que é que a gente pode fazer do nosso curso. E aí entra naquilo que eu falava da questão da preparação psicológica. De a gente não apostar todas as nossas fichas numa salvação hipotética. Não, porque o concurso vai me salvar, porque a pós-graduação vai me salvar. Essa salvação é o que a gente cria, como eu falei, é um modelo cognitivo que a gente cria, uma crença, para ajudar a gente a continuar focado. Mas essa salvação, ela não existe, não nesse modelo que a gente cria. Se você passa no concurso para professor, beleza, ótimo, passou. Mas não é você passar e o dinheiro cair na sua conta, não. Você vai passar e você vai trabalhar. Ah, eu queria passar no concurso como auditor fiscal, que hoje é um dos cargos mais concorridos, é um Mais dos melhores concorrido. salários, né? E para passar aqui para auditor fiscal, sim, mas você vai trabalhar, meu irmão. Você não É, é... E outra, você vai trabalhar e não é. A gente vê geralmente a coisa boa do trabalho. E aí a gente tem que lembrar: todo trabalho tem suas perspectivas também de sofrimento. Então, o cara como auditor fiscal, pô, o cara tá ali ganhando, sei lá, 18, 19 mil, sim, mas é um cara que sofre, muitas vezes, coerção, sofre pressão, porque ele trabalha diretamente com a questão do que é legal, do que é ilegal. Ele trabalha com fiscal, ele avalia se o trabalho de outras pessoas está correto. Imagina a pressão que esse cara não sofre. e ele fiscaliza os poderosos. É um trabalho de muita responsabilidade e muita pressão. Pois é, mas aí quando a gente pensa no serviço, a gente pensa logo em que vai ganhar 18 pau, 17 pau, sim, mas o que é que ele vai fazer, É, né? Teve uma situação, um é desse colega meu disse: jeito. Bicho, por que tu não faz concurso para perito da civil? Ah, eu falei: Não sei, tá? Eu disse: Meu irmão, 4 mil pau, o cara só tá ali analisando prova. Eu fiz: É mesmo, né? Porque fui na lógica do cara, né? Realmente, 3, 4 mil para você estar ali analisando prova, que pensamento besta da desgraça. Aí eu fui conversar com um amigo meu que é agente da civil, dava aula comigo. Aí eu conversando com ele: Você Jabuti, tá? Foi o apelido que eu botei nele, Jabuti. Aí eu disse: Como é o serviço lá, tal? Tu acha que vale a pena? Tô pensando em fazer para perito. Aí ele disse: Glauber, tu é um cara certo demais, pô. Aí eu fiquei assim, eu disse: Como assim? Ele disse: Tu é medroso, pô. Tu é um cara muito certo, tu gosta das tuas coisas certas, não gosta? Eu disse: Gosta. Ele disse: Tu tem coragem de sofrer uma pressão no negócio? Aí eu disse: Não, pô, tem não. Ele disse: Tu é um cara muito certo. Tu acha que você daria para trabalhar num trabalho onde eventualmente pode sofrer um tipo de pressão, até mesmo sofrer pressão não somente de um superior, mas de populares sobre a questão de uma prova, uma coisa de meu irmão? Aí eu parei para analisar. Você está analisando provas que vão definir, por exemplo, se alguém vai para a cadeia, se não vai. Você está analisando provas que vai definir, por exemplo, se alguém sofreu um tipo de agressão ou não. Enfim, você está analisando coisas que vão interferir diretamente na vida de terceiros. Aí o cara para pensar. É um trabalho que é extremamente complexo, e aí, nesse momento, eu tive um insight que ele estava querendo que eu tivesse, que é: o salário que está sendo apresentado é um salário que não vale a pena para o tipo de trabalho. Pelo contrário, é um salário baixo. Você já ia pedir aumento de salário, você já ia pedir aumento de salário antes de passar Antes no de entrar. concurso. Então, assim, Eu, eu, não sei da questão. Hum, eu fui olhar aqui a hora, porque eu tinha perdido noção do tempo, Glauber. E assim, a conversa é muito boa e eu acho muito esclarecedora, sabe? Muito tranquilizadora. Eu sei que muita gente não conseguiu entrar ao vivo, mas muita gente vai conseguir ver gravada, porque o sentimento dos colegas que eu vejo pós-concurso, né, naquela ressaca
do concurso, após o concurso, me motivou, me deixou preocupado, sabe? Porque eu fiquei pensando assim, rapaz, o cara que vai fazer um concurso é tipo o cara que vai lutar, vai pro MMA, sabe? Ele sabe que vai levar porrada. Ele só não sabe se vai ganhar, mas tanto ele como o oponente dele vão sair cortando os dentes. Vão para matar. E uma coisa, inclusive, que eu vejo que acontece no concurso, até essa conversa ótima, conto na próxima semana. É mesmo. E ele fazendo um resumo. A versão 2, né? Uma coisa que eu vejo, Eu assim, é que... fazendo um resumo. e assim, eu vejo que os concorrentes chegam a um ponto que a gente começa a encontrar os colegas do concurso, vai repetindo as figurinhas, as pessoas, né? São 5 amigos, vão se encontrando nos concursos, depois só 4, depois só 3, depois só 2. Chega a um ponto que você é para o concurso, vai mais com o motivo de encontrar gente lá, para depois marcar um churrasco. E é engraçado, porque são coisas que a gente, quem não entrou ainda nessa vida de concurseiro, não entende ainda como é que tem umas coisas muito malucas, que são específicas só desse mundo. Mas aí eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, né? Se não tem, a gente deixar, inclusive, aí já um convite, Cláudio, mais para frente, uma segunda live. Eu acho que o tema rendeu, a conversa é muito boa. Agradecer a Rayane pela indicação do Glauber, né? Porque as indicações de Rayane, a Rayane é fantástica nas indicações, né? E sempre pessoas de qualidade. Minha vizinha, inclusive. Tua vizinha, a gente só se vê uma vez. A gente se encontra uma vez por ano na rua. No consultório, no trabalho, a gente se encontra quase toda semana, mas aqui a gente se encontra uma vez por ano, e são vizinhos. Então, assim, agradecer, Gabriel. Aproveitar, gente, antes que eu esqueça, vai ficar gravada essa live. Eu pego o arquivo também, dou uma editada e coloco lá no YouTube, que eu gosto de YouTube, que eu monto as minhas playlists lá e fico assistindo quando eu estou lavando prato. Eu gosto de ficar ouvindo, tá? E devolver a palavra a você, Gabriel, agradecendo e pedindo fazer suas considerações finais, né? Que são finais de hoje, mas que outros momentos virão. Agradeço, e assim, eu acho que deixando, né, reforçando a mensagem que é a questão de a gente se conhecer um pouco melhor antes da gente enveredar por qualquer caminho e principalmente antes da gente achar que a gente está no caminho da salvação, né, entre aspas. E o segundo ponto que eu coloco não é querendo fazer corporativismo, nem querendo puxar a sardinha para o lado da psicologia, mas um ponto que eu acho muito importante, que é muito pouco falado, é a importância da psicoterapia, do suporte psicológico, para quem está nesse processo, Concordo. seja na pós-graduação, seja como concurseiro, porque eu vou, só bem rapidinho, na neuro do concurso, eu fiz um concurso para almoxarifes na UEPB. Fiquei em primeiro lugar, minha redação foi desclassificada já depois que tinha saído o último resultado, inclusive está na justiça. E o que acontece? Na redação, tinha lá, não se identifique. E a redação era um ofício. Eu estava numa neura tão grande, coisa de quem vai ali, como você falou, vai para matar, vai pra... Eu estava numa neura tão grande, assim, da prova, mas um ofício sem identificação perde o valor. Isso é uma pegadinha, eu fiquei naquela agonia. Fiz o ofício e fiquei naquela agonia. No final, criei um pseudônimo e assinei. Saiu os 3 resultados, né, que eram de praxe. No último resultado, que era o final, eu saí como aprovado. Pela primeira vez na minha vida, eu senti uma sensação passei em um, né? Porque eu sempre era o segundo, terceiro. Minha mulher ligou para mim, né, na alegria do mundo. Você passou, graças a Deus, tal. Minha filha, Deus. Enfim. Entraram com recurso específico, foi anulado minha redação e mais uma galera. Né? Enfim, o que acontece? Eu caí nessa, não era pegadinha do concurso, a pegadinha foi da minha cabeça. Então, é importante a gente ter esse suporte, porque eventualmente nos ajuda, inclusive, a fugir desse tipo de cilada. Né? Não somente de outras ciladas, um adoecimento, mas nos ajuda a poder ter essa clareza. E eu reforço isso, inclusive, vendo que as universidades têm os serviços de atendimento psicológico, né? Os estudantes têm à disposição as terapias e a nossa mente, ela nos engana muito. Você às vezes pensa que está saudável, você já está com um processo de adoecimento mental.
Então, assim, é muito importante isso. Nós, professores que somos leigos, né, no assunto, a gente apenas vê sinais, mas a gente não sabe o que fazer, sabe? Às vezes vê um aluno, você fica até com medo do que você vai dizer, porque você não sabe o que, é que aquela pessoa vai pensar. E aí, eu também aproveitar, né, Glauber? Como o Glauber atua em clínica, quem precisar do serviço do psicólogo, Dr. Glauber, vai encontrar onde? Instagram? WhatsApp? Instagram, o meu Instagram é aberto, apesar de não ser um Instagram profissional. Lá tem um link na bio para acesso, né? Eu desativei por alguns dias porque teve um problema com o meu número, mas enfim, pelo Instagram, o meu Instagram é aberto para contato. E também pelo WhatsApp é 986808260. Mais pelo Instagram, já Glauber Luan, 2 N's. Amanhã viu que eu ia ser feito e tentou enfeitar o nome, botou Luan com 2 N's. Tá bom, mano. Tá. Eu quase errava quando eu fiz o card, aí eu disse, tem 2 anos, não vou, mas eu fui para corrigir. Ninguém, até que minha mulher me chama de Glauber para não ter perigo de errar também. Eu acho que é Luan Glauber. Não. Então, agradecer, Glauber, mais uma vez. Pedir aos seguidores do Treinamento, ou não, os recém-chegados, por favor, se inscreva lá no canal do YouTube. A gente está sem moral nenhuma no YouTube. O YouTube vai ter que ficar alimentando o danado do algoritmo. Vai ter que clicar lá, se inscrever, para poder aumentar lá a quantidade de inscritos, viu? Gente, agradecer. Boa noite a todos. Já 9h30. E se eu não tivesse olhado a hora aqui, de rápido, hoje tinha passado, a gente entrar mais 10 horas da noite conversando, viu? Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, viu? Um abraço. Muito obrigado a todos pela presença. Até mais. Gente. Um abraço.